Olá, meu amigo, tudo bem com você? Muito bom, nesta manhã, nós podermos estarmos juntos novamente aqui para estudarmos mais um tema de acordo com as Sagradas Escrituras. Lembre-se, se está escrito nas Escrituras, nós podemos confiar, ok? Deus abençoe você, seja bem-vindo novamente ao Recado de Paz. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que o ser humano é capaz de fazer quando ele está debaixo de uma situação difícil e caótica? Já parou para pensar? O que o ser humano é capaz de fazer quando ele está debaixo de uma situação difícil e caótica? O nosso tema hoje, nós vamos abordar as lágrimas de Cristo. E nesse tema, você vai ver quanto as lágrimas de Cristo foram grandes por causa do ser humano. E quando o ser humano, ele vai tão longe, quando ele não consegue no seu coração entender as lágrimas de Cristo. Ok? Bem-vindo ao Recado de Paz. Fique conosco, assista o vídeo até o final. E eu tenho certeza que esse tema que nós vamos apresentar hoje, você nunca viu na sua vida. Ok? Vamos lá então? O nosso tema está baseado em Mateus 23, versículo 37, tá? Nas Sagradas Escrituras, é onde conta o relato aonde Jesus, ele estava sobre as colinas de Jerusalém, e ele estava olhando para a cidade de Jerusalém, tá? Antes, porém, eu quero dar aqui para você alguns dados sobre a cidade de Jerusalém, tá? Há 2000 anos atrás, ok? Não essa Jerusalém de hoje, tá? Mas há 2000 anos atrás. A população de Jerusalém, tá? Era aproximadamente de 125 mil. Só que por ocasião da Páscoa, ela aumentava 3 ou 4 ou 5 vezes mais, ok? Então a população de Jerusalém, ela poderia chegar a 500, 600, alguns teólogos chegam a dizer que ela poderia chegar a 1 milhão de habitantes por ocasião da Páscoa, ok? É como as cidades praianas, né? Você tem a população local, chega nas férias, explode, né? Assim era Jerusalém, quando chegava a época da Páscoa. A população explodia. Por quê? Porque vinha muita gente para a cidade de Jerusalém, tá? E Jesus ali, tá? Ele chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que vieram abençoar e salvar os habitantes da cidade. Foi isso que Jesus veio fazer. Tá? A história de mais de 1000 anos de um favor especial de Deus, do seu cuidado protetor, manifesta ao seu povo escolhido perante os olhos de Jesus. Isso aqui é muito interessante, porque Jerusalém era uma cidade que ela tinha sido escolhida, entendeu? Por a terra de Canaã, mais tarde, a sua capital, Jerusalém, foi a cidade escolhida por Deus, entendeu? Para colocar o seu povo, tá? Só que Deus abençoou o seu povo, abençoou a cidade de Jerusalém, só que o povo, eles se afastaram de Deus. E aí começou uma série de situações sobre isso, tá? O interessante é que quando Jesus está sobre as colinas de Jerusalém, Jesus começa a falar o que ia acontecer com Jerusalém. A profecia que Jesus proferiu sobre a cidade de Jerusalém, tá? Era uma profecia dupla, tá? Em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava Jesus ali na colina olhando sobre a cidade, Jesus estava falando da destruição da cidade de Jerusalém. Mas em paralelo, Jesus estava falando sobre a destruição do mundo que viria, tá? Então Jesus, ele chora sobre Jerusalém, tá? Se você ler Mateus, tá? Capítulo, deixa eu ver o capítulo aqui para você, 23, versículo 37, você vai ver que Jesus, ele senta ali nas montanhas em volta de Jerusalém, ele olha para a cidade e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vós não quiseste. Jesus aqui, ele está olhando para Jerusalém, ele está olhando para o futuro. Ele vê em Jerusalém o destino do planeta Terra. Olha como essa profecia é dupla.
Jesus olhando para a cidade de Jerusalém, Jesus vê o que ia acontecer com a cidade no futuro, e ele vê o planeta Terra sofrendo a situação que ia acontecer com Jerusalém. Ou seja, a profecia, ela é dupla, entendeu? Esse é o contexto aí, tá? O livro Grande Conflito, comentando Mateus 25, tá? O seu capítulo 1, ele aborda esse tema fantástico, tá? E você fica comigo aqui, que nós vamos aprender muito hoje. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, eles rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastaram-se de Deus, da proteção de Deus, retirando-se para as fileiras do inimigo. Você sabe, o maior inimigo de Deus nessa terra, segundo as Escrituras, é Lúcifer. Ele um dia foi anjo no céu, ele foi expulso do céu para a terra, e ele se tornou o maior, o braço direito de Jesus, que era Lúcifer, se tornou o maior inimigo de Jesus diante do universo e diante do planeta Terra, esse grão de areia aqui, tá? Então Lúcifer, conhecido também como Satanás, junto com seus anjos que foram expulsos do céu, segundo o Apocalipse capítulo 12, de maneira que essa nação, a nação de Israel, ela ficou sob o controle completo de Satanás, entendeu? Os filhos, tá, tinham desdenhado da graça de Cristo, tá, que os teria habilitado a impulsar os seus maus caminhos, e agora esses se tornaram os piores inimigos de Jesus, tá, que foram dominados aí por Satanás. Satanás suscitou as mais violentas paixões da alma. Os homens não raciocinavam mais, achavam-se fora da razão, dirigidos em impulsos cegos pela raiva, eles tornaram-se satânicos, demoníacos em sua crueldade para com Jesus, com sua morte na cruz. Eles rejeitaram a salvação. Durante 3 anos, tá? O Senhor Jesus, a luz da glória, Jesus entrava e saía pelos portões de Jerusalém. E Jesus andava fazendo bem, curando, milagres, entendeu? Toda maneira que o céu podia fazer para abrir os olhos dos habitantes de Jerusalém. Mas eles não aceitavam. Tá? A hora da esperança, do perdão, estava passando rapidamente. Entendeu? Diz as Escrituras, que estava passando rapidamente. E, portanto, o Deus que havia adiado a sua graça, né, ali para salvá-los, a taça da ira de Deus estava chegando. Os momentos estavam se esgotando. As nuvens haviam estado a acumular durante séculos de apostasia e rebelião. Tá? Ora, enegrecido, a calamidade estava prestes a desabar sobre um povo criminoso. Aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente, tá? Que estava para acontecer com Jerusalém, tá? Eles haviam rejeitado, desprezado, injuriado e crucificado Jesus, o Salvador da humanidade, tá? Quando Cristo estava suspenso lá na cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação para receber o favor e ser abençoada por Deus. A perda da última vida, que seja, era calamidade iminente maior do que os preciosos tesouros que o mundo inteiro pode ter. Entretanto, quando Cristo olhava sobre Jerusalém, ele achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira. Uma nação toda, aquela cidade e nação que fora escolhido por Deus como um tesouro peculiar, que era a menina dos olhos de Deus, a nação de Israel. Agora Deus estava rejeitando, porque eles rejeitaram o próprio Deus que estava morrendo na cruz do Calvário. Tá? Agora seu desejo já estava satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Por quê? Porque Satanás e seus anjos, eles estavam à frente da nação. As mais altas autoridades civis, religiosa, estava sob o domínio de Lúcifer e seus anjos maus.
Olha que ponto chegou a nação de Israel. Tá? A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveria cair sobre Jerusalém há de ser um cumprimento do qual aquela terrível desolação não foi senão uma pequena sombra. Na sorte da cidade de Jerusalém, nós podemos contemplar um paralelo com o planeta Terra, de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e a seus pés pisou a sua santa lei. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque aqui aborda que a nação de Israel, ela rejeitou a Cristo. O planeta Terra hoje rejeita, sabe o quê? Os 10 mandamentos. Deu para entender o paralelo aqui? Israel rejeitou a Cristo, rejeitou a Deus. A humanidade rejeitou a lei de Deus, os 10 mandamentos. Tá? E olha que não foi por falta de sinal que Deus não alertou a humanidade. Tá? Vou mostrar aqui para você que como Deus alertou Jerusalém e como Deus alerta a humanidade hoje. Esse é o paralelo aqui, entendeu? Como Deus deu sinal para Jerusalém, Deus dá sinal para a humanidade, ok? Apareceram sinais, prodígios, pronunciando o desastre e condenação da cidade de Jerusalém. Por exemplo, primeiro, à meia-noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o topo do templo, tá? E lá onde ficava o altar, uma luz misteriosa, entendeu? Toda noite ela brilhava, à meia-noite. Segundo sinal, nuvens ao pôr do sol, tá? Desencadeavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Olha, pôr do sol assim, ó, as nuvens, parecia um exército, entendeu? De cavalos e cavaleiros, milhões, entendeu? Nas nuvens assim, ó, como um sinal claro do que ia acontecer com Jerusalém. Terceiro, os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos, tá? Que apareciam, entendeu? No templo. Quarto, a terra tremia, ouvia-se multidões de vozes gritando: partamos-nos daqui! Entendeu? Vozes misteriosas pela cidade, dizendo, ó, fujamos daqui! E ninguém sabia de onde vinham as vozes. Quinto, a porta oriental, tá? Você sabe que a cidade de Jerusalém era murada, tá? E tinha os portões. E tinha a porta oriental, tá? Que era o maior dos portões, tá? O interessante é que essa porta, esse portão, né? Ele era tão pesado que dificilmente poderia ser fechado por 20 homens. 20 homens não era suficiente para fechar o portão de Jerusalém, tá? Tão pesado que era. Agora, o interessante é que, à meia-noite, os guardas iam lá, fechavam o portão. À meia-noite, o portão abria sozinho. Pense você, entendeu? Os soldados viam o portão assim, ó, abrindo sozinho. Eles iam lá, fechavam, o portão destrancava e abria sozinho. Não importava o que eles colocavam ali para prender, o portão abria sozinho. Sexto, durante 7 anos, pense você, ó, 7 anos, um homem, ele subia e descia as ruas de Jerusalém, tá? Todas as noites, tá? E de dia e de noite, ele andava por todas as ruas da cidade de Jerusalém, tá? E ele dizia, uma voz contra Jerusalém, uma voz contra o templo, uma voz contra o noivo e as noivas, uma voz contra o povo. Imagine você, um cara, ele se passava por louco, ele andava por todas as ruas de Jerusalém, dizendo, ó, uma voz contra Jerusalém, Jerusalém será destruída. Era isso que esse cara louco passava fazendo, tá? Ele andava gritando dia e noite por todas as ruas de Jerusalém. Este homem estranho foi preso, açoitado, mas nunca queixava-se, entendeu? Nenhuma palavra saía dos seus lábios. Os insultos, os maus tratos, ele respondia dizendo apenas o seguinte: ai de você, Jerusalém! Ai de você, Jerusalém! Ai dos habitantes de Jerusalém! Era só isso que esse homem falava. Quanto mais batiam nele, os soldados batiam, mais ele falava: ai de Jerusalém! Ai de você e os habitantes dessa cidade!
Esse homem, ele só falava isso. Seu clamor, entendeu? Só acabou quando os homens o mataram. É isso mesmo, tá? Imagine você, esse cara andando por Jerusalém, entendeu? Dia e noite, e ele só falava da destruição da cidade, entendeu? Ele só, quando batia nele, ele falava, ai de Jerusalém, você vai ser destruída. E ele morreu falando da destruição de Jerusalém, tá? Nenhum cristão foi destruído no cerco de Jerusalém. Você sabe que a cidade de Jerusalém, ela foi cercada, entendeu? No ano 70 depois de Cristo, tá? E os cristãos, entendeu? Ficou ali cercado junto com a cidade. Cristo fizeram aos seus discípulos um aviso, tá? Que os que creram na sua palavra tinham um sinal prometido. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabeis que é chegada a sua hora. Lucas 21, 22. Jesus pede para os discípulos fugir da cidade. E você sabe que a cidade de Jerusalém ela foi cercada pelo exército de Céstio, tá? Céstio cercou a cidade ficou cercada por 1 ano, tá? Só que o sinal prometido por Deus fora dado, tá? Do nada, depois de 1 ano, o exército de Céstio saiu, tá? E aí, o que aconteceu? Os discípulos fugiram de Jerusalém, tá? Os acontecimentos foram encaminhando de tal maneira que nem um dos judeus que eram fiéis a Deus, tá? Morreu na cidade. Eles tiveram a oportunidade de fugir. Com a retirada do exército de Céstio, os judeus acharam que Céstio estava com medo do exército judeu, tá? E o exército judeu, então, foi atrás, perseguindo o exército de Céstio, tá? Enquanto os judeus estavam com o seu exército perseguindo o exército de Céstio, os discípulos de Jesus saíram silenciosamente da cidade, tá? Mas não passou muito tempo, tá? O cerco voltou novamente, tá? E quando o cerco voltou, a cidade ficou sitiada, tá? E a cidade entrou num estado tão sério de fome, tá? Que as escrituras diz que uma medida de trigo era vendida por 1 talento. Vou passar essa conta para você aqui, ó. Uma medida de trigo era equivalente a 32 quilos de trigo, tá? E 1 talento equivale aproximadamente hoje quase 4 mil reais. Então você pensa assim, ó, um saco de 32 quilos de trigo era vendido por quase 4 mil reais. Imagine você o tamanho da fome que estava dentro de Jerusalém. Então a cidade era murada, cercada pelo exército romano, tá? Acabou a água, acabou a comida, tá? Acabou tudo dentro da cidade, tá? A tal ponto que um saco de 32 quilos de trigo era vendido por R$ 3.924, que era o valor de 1 talento. Imagine você a situação. Diz que as mais desumanas torturas eram infligidas pelos que se achavam ali, entendeu? No poder. Eles extorquiam o povo, entendeu? Eles abusavam, a escassez do alimento, entendeu? Era tão grande, entendeu? Que os homens que tinham o poder, eles faziam de tudo para ter alimento para eles. E o que acontecia? Faltava alimento para o povão de forma geral, tá? Milhares pereceram pela doença, tá? Pela peste e pela fome no cerco da cidade de Jerusalém. A afeição natural do povo parecia desaparecer, o povo estava pele e osso. Maridos roubavam suas esposas, esposas roubavam seus próprios maridos. Vendia-se filhos, olha isso, vendia-se filhos, tá? Em troca de alimento, entendeu? O alimento era roubado da boca dos idosos. Os velhos, os alimentos deles eram roubados, tá? E os velhos morriam de fome porque os alimentos deles eram roubados. A pergunta do profeta era o seguinte, ó. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho bebê? Isaías 40:15, tá? Dentro dos muros de Jerusalém, a resposta foi o seguinte: as mãos das mulheres piedosas, elas cozinhavam seus próprios filhos para servir de alimento na destruição da filha do meu povo.
Isaías 49:15 e Lamentações 4, versículo 10. Foi isso que aconteceu na cidade de Jerusalém. As mães que tinham um filho bebê recém-nascido, entendeu? Elas trocavam os filhos umas com as outras. E elas diziam assim: hoje nós vamos cozinhar o meu filho para nós comermos. Amanhã nós cozinhamos o seu filho para a gente comer. Olha que loucura que chegou a fome, o caos dentro dos muros da cidade de Jerusalém, cercada pelo exército romano. Novamente se cumpriu o aviso: por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas, por falta de tudo, no cerco e no aperto com que os teus inimigos vão te apertar dentro dos muros de Jerusalém. Deuteronômio 28, 56 e 57 e Grande Conflito, capítulo 31. A fome foi colossal em Jerusalém, tá? Imagine você, tá? Uma mãe, entendeu? Trocar o seu filho com a outra e cozinhar o filho para comer, tá? Então você imagina que situação. Diz que os prisioneiros que resistiam ao cair preso eram açoitados, torturados, crucificados diante da muralha do lado de fora de Jerusalém. Então o camarada tentava fugir, eles prendiam o cara, torturava e depois crucificava ele em volta das muralhas de Jerusalém. O castigo era tão grande que o sangue, entendeu? Era tanto morto, tantos corpos crucificados nas cruzes de Roma em volta de Jerusalém, que aonde você pisava era sangue humano. Imagine você a cena de terror que foi o cerco de Jerusalém. Eu estou te colocando isso aqui para você entender um pouquinho o que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, lembre-se, Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele vê o planeta Terra. Ele não vê Jerusalém, aquela cidade lá, entendeu, de 125 mil habitantes, que na época da Páscoa virava 500 ou 700 ou 1 milhão de habitantes. Jesus é que ele está vendo o planeta Terra inteiro, tá? Durante 6.000 anos, tá? Esse espírito superior que ocupou outrora de lugar preeminente diante dos anjos de Deus, teve estado devotado a uma obra de destruição e engano. Toda a habilidade, astúcia dos anjos maus, de Lúcifer, tá? Toda a crueldade desenvolvida nas lutas ao longo dos séculos serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. Em outras palavras, vou resumir para você aqui, ó. Toda a experiência, tá? Que Lúcifer, o inimigo de Deus, Satanás, toda a experiência que ele acumulou em 6.000 anos, ele vai usar agora. Não contra Jerusalém, ele vai usar contra o planeta. É isso aí que você está ouvindo mesmo, tá? Nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem da volta de Jesus à Terra. Então, o cerco de Jerusalém, tá, foi só um exemplo do que vai acontecer com o planeta Terra, tá? A majestade do céu, ou seja, Deus, o Filho do infinito Deus, perturbado em espírito, em agonia, lá no horto, antes de enfrentar a cruz, todas as lágrimas de Cristo, encheu o céu inteiro de planto. É isso mesmo. Enquanto Jesus morria naquela cruz do Calvário, o céu inteiro chorava. E a humanidade, de coração duro, olha para a cruz de Cristo e rejeita a salvação. Ou seja, revela para nós a malignidade do pecado. Isso mostra o poder infinito de Deus que queria salvar a humanidade. Agora o homem culpado é das consequências, porque o homem está pisando a lei de Deus. O homem está pisando os 10 mandamentos. O homem está pisando o sábado de Deus. Então veja, ó, Jerusalém foi destruída porque rejeitou a Cristo, tá? O Criador do universo estava morrendo numa cruz e os habitantes de Jerusalém foram condenados porque rejeitou.
A humanidade hoje, ela também está sendo condenada porque rejeitou Cristo e principalmente rejeitou os 10 mandamentos, que é o caráter de Deus, a sua lei. Jesus, ele olha para essa última geração do século 21, a nossa geração, e ele viu um mundo envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Tá vendo? Ó, Jesus faz o paralelo que aconteceu com Jerusalém com o planeta Terra. O grande pecado, ó, dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado da humanidade hoje, do mundo cristão, é rejeitar a lei de Deus, que é o fundamento do seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusam-se a escutar a palavra da verdade no dia de sua visitação. Que terrível cegueira, que estranha presunção. O capítulo 22 aqui do livro Grande Conflito está mostrando o seguinte, um paralelo, tá? Jerusalém foi condenada e virou uma carnificina, porque rejeitaram a Cristo. A humanidade hoje, Deus olha para a humanidade hoje e ela será destruída, porque rejeitou os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Você já pensou? Terrível tem sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cenas ainda mais tenebrosas se apresentam nas revelações do futuro. Os registros do passado, ao longo cortejo dos tumultos, conflitos, revoluções e as armaduras daqueles que pelejaram contra os ruídos, os vestidos que rolavam no sangue, que são em contraste com os tremores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado da terra dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas, contendo as iras satânicas. O mundo contemplará então, como nunca dantes, os resultados do governo de Satanás que domina os poderes políticos da terra. Isso aqui é tremendo, tá? Se Jerusalém rejeitou a Cristo, foi o caos, tá? A destruição de Jerusalém no ano 70, onde o exército romano invadiu a cidade, destruiu o templo, tacou fogo em tudo, milhares morreu. Imagine o que vai acontecer com o planeta Terra, aonde os anjos maus dominam a mente dos líderes religiosos e políticos, porque rejeitam os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que é o maior dos 10, que é onde Deus manda guardar o sábado. E a humanidade hoje, com sua autoridade política e religiosa, querem colocar o domingo no lugar do sábado, rejeitando toda a lei de Deus. Tiago diz que aquele que rejeita um, rejeita os 10. Na matemática de Deus, tá? Quem rejeita um mandamento, rejeita os 10. Na conta de Deus, 10 menos 1 é 0. Tá? Na matemática do homem, 10 menos 1 é 9, tá? Mas na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Ou seja, quando o homem rejeita o 4º mandamento, o sábado, o homem está rejeitando os 10 mandamentos. E é isso que nós estamos vendo hoje acontecer. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para esse tempo do que esteve os judeus, quando receberam o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios, correndo a vida em sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos seus prazeres, negócios,
comércio, ambição do ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo, enchendo o povo nas suas embaladas uma falsa segurança. Então, como ladrão à noite, tá? À meia-noite, rouba a casa daquela que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos habitantes do planeta Terra e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 3-5. Grande conflito, capítulo 38. Aqui o contexto está mostrando o seguinte, ó, o homem está pensando só nos negócios, o homem está preocupado só com o ganho, com a economia mundial, o homem está preocupando só com seus prazeres, o homem não quer saber de obedecer a Deus, não quer saber de ouvir a palavra de Deus, não quer saber de obedecer os 10 mandamentos, não quer saber do sábado que Deus mandou guardar, ou seja, o homem só está preocupado com os negócios, com os seus prazeres. E é por causa disso que Deus vai destruir o planeta, como ele destruiu Jerusalém no ano 70. Então Jerusalém é um símbolo do mundo, tá? Assim como Jerusalém foi destruída no ano 70, o planeta Terra será destruído. Assim como ele, ó, previu aos seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhe um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e lhes deu sinal de sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Jesus declarou: e haverá sinal no sol, nas estrelas e na terra angústia entre as nações. Mateus 24, 29, Lucas 21, 25, Marcos 13, 24-26, Apocalipse 6, 12-17 e Grande Conflito, capítulo 37. Então veja, ó, assim como Deus deu sinal, tá, para Jerusalém, Deus também dá sinal para a humanidade hoje se preparar e não ser destruído, tá? E quais são os sinais? Vamos analisar aqui nesse contexto, tá? A Bíblia diz que naquele dia, bem como na hora da ocasião da destruição de Jerusalém, Deus livrou seu povo. Então, Deus livrará o povo que for fiel. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos, disse o profeta Isaías, Cristo declarou que virá uma segunda vez, tá? Para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então Jesus aqui, ele está fazendo um apelo, tá? É os últimos momentos da história humana. Jesus aqui está fazendo um apelo para que a humanidade se arrependa, porque em breve ele aparecerá nas nuvens do céu com os milhões de anjos para fazer a salvação dos fiéis e a destruição dos ímpios. Ok? Imagine você, ó, Jerusalém era uma cidade que tinha lá os seus prédios de 3, 4, 5, entendeu? 8 andares, tá? Jerusalém, naquela época, as cidades eram construídas de pedra, tá? E elas tinham no máximo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 andares, tá? Imagine a carnificina que foi a destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos. Diz que o exército entrou, entendeu? Milhares de soldados, entendeu? E foram destruindo tudo, entendeu? Diz que o templo de Jerusalém, tá? Que era um dos prédios mais altos da cidade, tá? Os soldados foram tirando tijolo por tijolo, entendeu? Porque o templo, por dentro, era revestido de ouro. E conforme pegou fogo, o ouro foi derretendo. E os soldados queriam o ouro. E eles foram arrancando tijolo por tijolo até os últimos alicerces para pegar o ouro. Agora você imagina, compare aquela cidade de Jerusalém com prédios de 5 andares com as cidades de hoje. Os arranha-céus de hoje. Nós temos prédio hoje, entendeu? De 1 quarteirão, tá? 2 quarteirão, 7 quarteirão, entendeu? Nós temos prédio hoje de 800 metros de altura.
Imagine, entendeu? O que vai acontecer com o planeta Terra por ocasião da volta de Jesus. Compare você. Se para Jerusalém foi uma carnificina, imagine o que vai acontecer com o planeta Terra. Tá? Pense você, irmãos. Tá? Cidades colossais como Tóquio, 40 milhões de habitantes. Seul, 21 milhões de habitantes. São Paulo, 20 milhões de habitantes. Cidade do México, 20 milhões de habitantes. Nova York, 19 milhões de habitantes. Delhi, entendeu? 19 milhões de habitantes. Mumbai, tá? Pense, entendeu? Por ocasião da volta de Jesus, esses milhões de pessoas que moram em prédios, entendeu? Em arranha-céus, tantos que moram também em cidades baixas, em casebres, em favelas, por ocasião da volta de Jesus, entendeu? O planeta, irmão, será destruído. Nós temos hoje um movimento mundial querendo proteger, entendeu? A ecologia. Irmãos, amigos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai destruir tudo. Tá? Não estamos aqui dizendo que nós não devemos proteger a ecologia, não, pelo contrário, entendeu? Faça o seu melhor, entendeu? Para proteger, entendeu? Se você pode trocar o seu carro, pega um elétrico. O meu eu uso a etanol, você entendeu? Mas o que Deus está querendo mostrar aqui é o seguinte: não adianta nada você querer proteger a ecologia, querer proteger a natureza, desobedecendo o Criador da natureza. Pisando os 10 mandamentos da lei de Deus. Pisando o sábado de Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Entendeu? Jerusalém foi destruída por causa da desobediência. Tá? Então, ó. Assim como Deus deu sinais para o cerco da destruição de Jerusalém, tá? Nuvens ao pôr do sol, tá? Com exércitos marchando, sons estranhos de terremotos, portões pesadíssimos que se abriam sozinho à meia-noite, gritos que passavam-se pelas ruas da cidade dizendo: fujam, tá? Assim também Deus dá sinais para a volta de Jesus à terra. Tá? Primeiro sinal que Deus deu, terremoto de Lisboa, 1755, o maior terremoto da história. Pega na internet aí, vê o que é o terremoto de Lisboa, entendeu? Que começou em Portugal, foi até a África, até a Índia, tá? Um sinal que Deus deu para o sinal da volta de Jesus, tá? Escurecimento do sol no ano de 1780, tá? A América inteira viu o dia escuro. Olha aí na sua internet, tá? Queda das estrelas, ano 1833. O homem não sabia o que era meteoro, só descobriu a partir de 1833, quando viu os meteoritos caindo do céu, que parecia estrelas que estavam caindo para a terra. São sinais que Deus está dando para a volta de Jesus, tá? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, violência generalizada de todas as formas, desemprego, fome, pandemia, doenças, tá? Tudo isso que vem acontecendo com o planeta, entendeu? Nas últimas décadas nessa Terra. Finalmente, nós estamos numa era hoje onde o mundo quer defender a ecologia, tá? E em nome de defender a ecologia, o líder religioso do mundo, falar bem baixinho para você, tá? O Papa vem dizendo, ó, nós precisamos guardar o domingo para defender a ecologia. Esse é um sinal claro, claríssimo, de rebelião total contra a lei de Deus. Por quê? Na Bíblia, Êxodo 20, tá? Hebreus 4, tá? Mateus 24, tá? Mateus 5, Jesus fala que a sua lei, o seu dia de guarda é o sábado. Jesus guardava o sábado, entendeu? A Maria, entendeu? A Virgem Maria, entendeu? Que a igreja respeita tanto, guardava o sábado. E hoje o mundo vem com essa ideia, entendeu? Do Papa, de guardar o domingo ecológico,
entendeu? Da nação dos Estados Unidos da América. Vamos proteger o planeta. Precisamos defender a ecologia. E nós vemos a nação americana, uma nação protestante, entendeu? Fazer apelo para guardar o dia, entendeu? Da ecologia, guardar o domingo. Imagine você, isso é um sinal claro de desobediência total à lei de Deus, tá? Nós tivemos aí, grandes terremotos no passado, tá? Que Deus chamando a atenção da humanidade. Nós tivemos a pandemia em 2020, que parou o planeta. Claramente Deus chamando a atenção da humanidade, tá? E a Bíblia diz que haverá um terremoto como nunca houve, tá? Que não ficará de pé nada na volta de Jesus. É isso mesmo, amigo, tá? Se você quer detalhes sobre todo esse tema que eu estou colocando aqui nesse vídeo, resumidamente, eu aconselho você a ler o livro Grande Conflito, tá? Todos os detalhes, tá, estão resumidos nesse livro Grande Conflito, que é um esboço, entendeu, da Bíblia completo, ok? Aconselho você ler, então, o livro Grande Conflito, de modo especial, o capítulo 1, tá? Aonde Jesus aborda ali o paralelo da destruição de Jerusalém com a destruição do planeta Terra, tá? Tudo que tem nessa terra, meu amigo, tá? Todas as obras humanas, os grandes arranha-céus, tá? Toda a infraestrutura que o ser humano fez nessa terra, as Escrituras Sagradas diz que por ocasião da volta de Jesus, nada ficará de pé, tá? Então, dentro desse contexto, eu quero dizer para você o seguinte: é muito importante nós nos prepararmos para a volta de Jesus, tá? Eu quero dizer para você o seguinte, Deus tem anjos para proteger cada ser humano, tá? Olha, eu vi um terno amor de Deus por seu povo, e é muito grande. Vi anjos com asas estendidas sobre os fiéis. Cada fiel tinha um anjo de guarda. Se os santos choravam de desânimo ou estavam em perigo, os anjos que sempre os assistiam voavam rapidamente para cima, a fim de levar as boas novas. E os anjos desciam, tá? Para acalentar os fiéis. Então Jesus comissionava outros anjos para descer a fim de animar, vigiar e protegê-los, entendeu? Enquanto caminhava pelo caminho estreito, tá? Primeiros Escritos, capítulo 4. Então Deus, tem seus anjos protegendo aqueles que querem ser fiel a Deus, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que querem obedecer os 10 mandamentos de Deus, aqueles que querem guardar o sábado, que é o sinal, a marca de Deus. Esses fiéis, Deus tem os anjos para protegê-los. Deus vai sustentar o seu povo na última hora da terra. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimentos acumulados por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada e a pestilência e a fome for tão grande na terra, seria tomado deles por mãos violentas de estranho. Olha que coisa! Será para nós então um tempo de confiar em Deus e Ele nos sustentará. Ele sustentou Israel por 40 anos com o maná e Deus vai nos sustentar nessa reta final da história da terra. Então, meu amigo, eu quero dizer para você aqui o seguinte: quando Jerusalém estava cercado, Jesus foi lá e protegeu os discípulos e eles saíram silenciosamente. A mesma coisa nesse momento final da história humana, tá? Enquanto a humanidade toda está aí querendo preocupar com a ecologia, Jesus está voltando com seus anjos para buscar o seu povo. E Deus vai proteger os que forem fiéis.
E eu quero fazer um apelo para você aqui. Qual é o apelo para eu ser fiel a Deus? O que eu preciso fazer nessa reta final para me encontrar preparado quando Jesus voltar com seus milhões de anjos? Qual o apelo de Deus? O que eu preciso fazer? Vou resumir para você aqui o que você precisa fazer. Leia a Bíblia todo dia. Um capítulo da Bíblia, ou 2 ou 3, todo dia. Tá? Tenha tempo para orar a Deus. Tá? E olhe com o coração aberto para os 10 mandamentos que Jesus deixou na Bíblia. Não tenha preconceito de nenhum dos 10 mandamentos, tá? Especialmente o sábado que Deus manda guardar. Na Bíblia, o sábado é o maior dos 10 mandamentos, tá? Não tenha medo de obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Você pode perder a terra, mas você vai ganhar a eternidade quando Jesus voltar com seus milhões de anjos para nos buscar. Eu quero ser fiel a Deus, e você? Então feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, obrigado pelos ensinamentos que o Senhor deixou nas Escrituras. Ensina-nos, Senhor, a seguir esse livro, porque o Senhor não comete erros. O Senhor é o Criador do universo e da terra. E o Senhor deixou esse livro, a carta de amor para nós. Ensina-nos, Senhor, a obedecer e a ler esse livro. E quando Jesus voltar, nós poderemos estar com o rosto olhando para cima, porque temos certeza que temos um Deus de amor que cuida de cada um de nós. O Senhor não quer, ó Pai, que nenhum habitante da terra pereça. O Senhor quer salvar a todos, porque o Senhor morreu numa cruz, derramou sangue para salvar a humanidade inteira. Mas infelizmente, ó Deus, a humanidade hoje está igual Jerusalém no passado, rejeitando a Cristo, rejeitando a sua lei, rejeitando o seu sábado, rejeitando os 10 mandamentos. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, tenha misericórdia do planeta Terra. Ó Senhor, venha logo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu abraço a você e até o nosso próximo encontro.